É difícil encontrar um automóvel mais odiado e querido ao mesmo tempo do que a Fiat Toro. Alvo de vários memes na internet de ataques vindos dos picapeiros raiz, ela é líder de vendas e um sucesso absoluto no Brasil. E por que ela vende tão bem? Hoje, com a Toro Ranch, versão quase topo de linha, vamos tentar descobrir. No início do canal, a loja parceira Igor Veículos nos emprestou uma Toro Vulcano 2019. E hoje eles são novamente os responsáveis por ceder essa Toro Ranch 0 km para o nosso canal. Então eu só tenho que agradecê-los pela oportunidade e confiança. Inclusive, vale destacar que ela está disponível para venda à pronta entrega no estoque deles, podendo ser adquirida pelo contato na tela. Desde que nós gravamos a picape monobloco da Fiat pela primeira vez, os valores de todos os carros no Brasil subiram muito. E só para efeito de comparação, aquela Toro Vulcano, na época, estava anunciada por R$ 109.900. E hoje, uma igualzinha vale em média R$ 145 mil. Uma Ranch 0 km, então, nem precisa comentar. Mas de lá para cá, a Toro evoluiu principalmente nesses últimos modelos, com as versões Flex recebendo um motor 1.3 turbo e as mais completas, novas grades frontais e uma enorme central multimídia, fora outras novidades que a gente vai mostrar também. No caso da Ranch, a grade tem o mesmo formato da Ultra, mas com moldura cromada e não preta. O conjunto óptico é Full LED e continua sendo um dos maiores charmes dela. E as rodas de liga leve, redesenhadas, são aro 18 com pneus 225/60 R18. É impossível entrar na Fiat Toro e não ficar tentado em mexer nessa central multimídia gigantesca, como eu disse, né? Na 2019 que a gente testou, ela tinha uma tela minúscula que muita gente criticava. Então, olhando para essa nova central aqui, dá para dizer que a Fiat apelou um pouquinho. Rápida, nítida e com inúmeras funções, configurações do veículo na parte do som, segurança e climatização, GPS nativo para cego não se perder na cidade e pareamento do celular por Apple CarPlay e Android Auto sem fio, a multimídia dispensa críticas e ainda oferece câmera de ré, assistência de emergência e até um sistema pago à parte de Wi-Fi. Para auxílio em manobras ainda temos sensores de estacionamento frontais e traseiros. O que também ficou legal foi o quadro de instrumentos com uma boa tela digital com informações do percurso, assistente de direção, pressão dos pneus, revisão, ajustes dos auxiliares de segurança, configurações gerais e, claro, velocímetro digital. A gente sabe que no Brasil as picapes faltam no capricho, no acabamento, abusando de plástico, mesmo cobrando muito caro. E a Toro não é diferente. Mas uma parte do forro das portas só na frente e os bancos em couro marrom, meus amigos, é um charme à parte. Eu os acho muito bonitos, a textura, o desenho e as costuras, e somente o do motorista tem ajustes elétricos. E as abas abraçam bem e de forma confortável. Os itens não param por aí. Praticamente obrigatórios pelo preço dessa versão, estão presentes os retrovisores elétricos com rebatimento, vidros elétricos um toque para todos, retrovisor fotocrômico, sensores crepuscular e de chuva e volante multifuncional com revestimento em couro, aonde podemos mexer no painel de instrumentos, ativar o Cruise Control e na parte de trás ter acesso à mídia. Ele tem ajustes de altura e profundidade e borboletas para trocas sequenciais. Além disso, o console central é vistoso, com apoio de braço integrado, porta-trecos, manopla do câmbio com acabamento em black piano na base e até carregador por indução. Mas merecia um freio de estacionamento eletrônico, né? Já que estamos falando de um carro com até partida remota pela chave presencial. E para fechar os acessórios da Toro Ranch, a gente tem ar-condicionado de 2 zonas independentes, sem saída adicional atrás. Alças PQP no teto com iluminação individual, apoio de braço no meio com porta-copos, porta-revistas, uma tomada 12 volts e uma entrada USB adicional. Além dos obrigatórios Isofix e cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos. A Fiat Toro tem um espaço não muito amplo, né? Mas uma boa dose de conforto quando a gente compara com as picapes médias que nós gravamos no canal. Até porque ela não é uma picape de verdade feita sob chassi.
Por outro lado, por ser feito sob monobloco, a gente espera que a resistência de carga seja menor do que uma Hilux, Ranger ou Triton. Ela não tem feixe de molas e suporta, segundo a Fiat, carga útil de 1.000 kg e uma capacidade total de 937 litros. Nada mal, mas uma Toro dessas, ao lado de uma picape mais robusta, como as 3 que eu citei, no dia a dia de trabalho, levando carga toda hora aqui atrás, será que aguenta da mesma forma? Difícil, né? A maior vantagem mesmo fica por conta da impermeabilidade, quando a gente compara principalmente com SUVs de porte semelhante. A Toro Ranch vem de série com Santo Antônio exclusivo, iluminação adicional, protetor de caçamba e capota marítima. Conjunto não muito eficiente ao vedar a entrada de poeira e água, uma das maiores reclamações dos donos. Um dos pontos que não mudou na Fiat Toro e a gente tem que ressaltar é, de fato, o conjunto mecânico, né? O motor 2.0 turbo diesel e a transmissão automática de 9 velocidades com conversor de torque, que trabalham bem. Eu acho que é um conjunto legal, mas tem alguns poréns, né? A gente tem 170 cavalos de potência e 35,7 kgfm de torque, que são bons números para o peso da Toro, né? A relação peso-potência fica na casa dos 11 kg por cavalo, não é um número tão expressivo, mas a questão é que o câmbio automático de 9 marchas, mesmo que trabalhe bem com trocas bem suaves, né, e ajude muito no consumo, segura demais a Toro em algumas situações. Não deixa a gente desenvolver tanto a velocidade, principalmente a arrancada. A gente sente um pouco de falta de força em algumas situações, infelizmente. Eu acho que é por conta do câmbio. A Fiat Toro possui alguns assistentes de segurança, né? Nós temos aqui o assistente de permanência em faixa. Então ela dá uma seguradinha, uma leve corrigida, né? Quando a gente está comendo faixa sem colocar seta. E além disso temos vários airbags de cortina, laterais, os frontais, freios ABS, assistente de partida em rampa, entre outros acessórios de segurança. O alerta de colisão frontal é mais um deles, testado na prática e gravado por mim. E se precisasse, o veículo faria uma frenagem automática de emergência, o que, óbvio, eu não testei. Assim como eu não levei a Toro 0 km para o barro, né? Mas bem que eu gostaria. A gente sabe que ela não é referência no mundo off-road e nem é tão alta em relação ao solo. Mas através da tração nas 4 rodas, do controle automático de descida, da opção de tração reduzida, entre outros sistemas eletrônicos, ela dá esperança na hora do vamos ver. Mas não esperamos milagres, ainda mais sem usar pneus adequados. O isolamento acústico da Fiat Toro, eu não me lembro muito, né, da Vulcano 2019, já faz um bom tempo que nós testamos, mas eu acredito que tenha tido uma evolução, até porque a Toro Ranch aqui está me surpreendendo no silêncio ao rodar. Eu estou a 90 km por hora e ela é muito silenciosa, tanto em relação aos ruídos externos, quanto principalmente do motor, que é a diesel, gente, e ela é muito silenciosa mesmo. Para mim, a Fiat caprichou muito na Toro, ela cobra caro por isso, né? Óbvio, a Toro não é um carro barato, mas é muito bem feito. Para mim é o melhor carro que a Fiat já fez, de qualidade mesmo, né? Podem me xingar à vontade aí, é a minha opinião. É o melhor carro da Fiat, é um dos que eu teria, inclusive. E o acabamento, mesmo que abuse de plástico duro, que é uma coisa que eu não gosto, é muito bem encaixado. Então eu acho que ruídos aqui de acabamento não são os principais defeitos que a gente vai encontrar na Fiat Toro. E finalizando, nós temos aqui um conforto excelente, gente. É o que eu falo, é o que justifica a fama da Toro, as vendas da Toro, é esse conforto que ela entrega. Quando a gente compara com as picapes maiores, ela é muito mais macia, principalmente mais confortável para quem vai aqui atrás. Ela tem suspensão independente nas 4 rodas e é praticamente um Compass mesmo com caçamba. Eu falo isso sempre, é a minha opinião, né? E um outro detalhe é que ela é mais prática, né? Ela é menor e ela tem boa visibilidade, então para usar na cidade, né, é muito mais fácil de manobrar e virar algumas esquinas curtas
com ela do que com uma Hilux, uma Ranger, a Triton, S10, a Amarok, Frontier, pode pôr qualquer uma. Nesse ponto não tem discussão, a Toro é bem mais prática. A verdade é que a ideia da Fiat com a Toro não foi criar uma picape bruta para o trabalho, mas sim um veículo versátil para usar na cidade, na rodovia e no fora de estrada. Menor e mais prática do que as médias, com um bom desempenho em altas velocidades e oferecendo a opção de tração 4x4 para um off-road leve, ela atende pelo menos 90% dos atuais consumidores de picape. Queira você ou não.